Já estamos em direto. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo a este espaço aqui, esta tertúlia digital. Sou o Pedro Caramés e tenho hoje o prazer de ter aqui um convidado muito especial para falarmos sobre o livro Marketing Pós-Digital. É exatamente esse o tema que teremos hoje aqui para este espaço de sensivelmente 30 minutos, onde levamos até si o que de melhor se escreve em Portugal e em português e, de alguma maneira, com este projeto tenho tentado e vou continuar a tentar, de alguma maneira, enaltecer e destacar também o mérito, o trabalho importante, também meritório, de profissionais que vão também, num processo sempre muito sensível e delicado, que certamente aqui o Carlos irá também partilhar connosco, de partilhar um pouco também desta jornada de deixarmos este legado importante que são os livros. Numa fase em que também se tem chegado a público um ano negro de 2020, com menos compras de livros, com algo que esperemos nós também com este projeto contribuir para que, sim, para que continue a investir em livros, continue a investir também no desenvolvimento do seu conhecimento e, claro, para isso quis honrar também tantas das pessoas que aqui têm, de alguma forma, investido em deixar para escrito aqui, de alguma maneira, no fundo, testemunhos, percursos de vida já longos em muitas das áreas. Se chegou agora, gostava de o lançar e de o convidar também a partilhar connosco de onde é que nos está a ouvir, para que possamos então começar também aqui esta nossa conversa que promete ser animada num livro que fala sobre marketing pós-digital. Esta é a provocação do meu convidado de hoje, Carlos. Primeiras palavras de um enorme agradecimento por estares aqui também neste espaço, neste meu sofá digital. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Eu quando me lembro de si, já não sei se é de chamar Pedro, se LinkedIn, não é? Mas Mr. LinkedIn, que é uma coisa... Eu acho que decorei primeiro. Tem que mudar no CV. Não, ao princípio fazia muita confusão, assim, mas se calhar é o representante em Portugal da LinkedIn, é da empresa. Ficava completamente baralhado, lembro-me já há muitos anos atrás. Mas muito obrigado pelo convite, é um prazer. E... Estamos aqui à conversa sobre o livro, embora este livro que o Carlos traz e trouxe no ano de 2020 é um livro que vem, digamos aqui, numa sequência já de outros livros que, entretanto, fomos também, que o Carlos já teve a oportunidade de colocar cá fora. Verdade? É verdade. Aliás, eu desde que me conheço que gosto de escrever. E, aliás, eu comecei por ser, não é jornalista, redator, digamos. Comecei por ser redator até na Bola, até no jornal da Bola, porque eu sempre gostei de escrever. Aliás, eu acho que não há empresa que eu tenha passado que, se por acaso não tivesse nenhum boletim ou uma newsletter, passou a ter a partir desse momento. Porque, de facto, pronto, eu fui um dos fundadores da Marketeer também, não é? E fui diretor da Marketeer durante uns anos. E pronto, isto surgiu um bocadinho na sequência do acumular, por um lado, conhecimento, acumular experiências, o gostar de escrever, portanto, tudo isto misturado numa bimbi, mais ou menos, enfim, com um bocadinho mais de lógica, mas acabou por dar origem a estes livros. Eu já tinha escrito 2 outros livros há muito tempo, 2 como coautoria, mas que só foram editados em Inglaterra. Um sobre a União Europeia, aliás, não havia no início da Comunidade Económica Europeia, e outro sobre marketing estratégico, mas isto já foi para aí há 20 anos, e depois interrompi a escrita de livros e agora é que realmente retomei há uns 4 ou 5 anos atrás. Carlos, curiosamente esta trilogia tem aqui de facto uma característica muito, muito curiosa. Há um livro sobre o passado do marketing, o presente do marketing e agora um livro sobre o futuro do marketing. Parece uma trilogia muito, muito, de alguma forma, muito curiosa de ter aqui 3 livros, um a falar do passado, um outro a falar do presente e um outro a falar do futuro, não é? Quer dizer, na realidade, todos eles têm uma perspectiva de passado, não. De facto, o passado tem esse do marketing em Portugal, mas mesmo o marketing em Portugal tem uma perspectiva de presente e futuro. Aliás, eu depois tenho um subtítulo que diz dos anos 60 aos nossos dias ou para ir para a frente. Porque
a leitura que, quando eu comecei a ler, não é? Além daquilo que nos obrigavam a ler nas escolas, eu comecei a ler ficção científica e adoro ficção científica ainda hoje. Sim, portanto, eu vi isso. Aliás, o Carlos foi exatamente assim que arrancou também com este livro, ao falar exatamente dessas preferências pela ficção científica, não é? Mas eu gosto de ficção científica, não é tanto tipo Cowboys do Espaço, não é? Como eu acho, não sei se menciono lá também, mas é fundamentalmente o que tem a ver com o futuro. Eu acho que falar do futuro, por um lado tem uma vantagem, é que nós podemos dizer as mais diversas asneiras, porque ninguém pode dizer que é mentira, ainda não chegámos lá, não é? Não, mas a sério, acho que abre-nos um bocado a perspectiva, não é? Abre um bocado a perspectiva de pensarmos um bocadinho o desenvolvimento das coisas e não ficarmos limitados àquilo. Até porque o futuro para alguns é já o presente para outros, não é? Aliás, muitas coisas que eu falo neste livro, que falo do futuro, que é um facto é que já há uma empresa ou outra, já há um país ou outro, onde, como sabem, que estas coisas já estão mais desenvolvidas. Portanto, de realidade... referência também, à medida que também vai introduzindo algumas dessas, alguns chavões e algumas buzzwords também grandes, mas que de alguma forma possam constituir para países subdesenvolvidos nesta matéria tecnológica, mas em que outros, efetivamente, já não é propriamente um futuro, é já um presente adquirido. Sim, muitas daquelas coisas são, de facto, realidade já em alguns países, mas o que isto não invalida, uma coisa, é que, de facto, uma coisa, como nós sabemos, é a teoria do marketing e da gestão, outra coisa é a prática, não é? E, de facto, às vezes nós reparamos que há coisas que já se falam há muitos anos, não é? Praticamente desde que existe o marketing que se fala em centralidade no cliente, fala-se nessas coisas todas, o que não significa que se esteja a praticar, em muitos casos, não é? E por isso, eu retomo esse tema e, de facto, olhando para ali, nós, se calhar, um profissional de marketing olha para alguns dos conceitos assim, bem, mas estes conceitos já existem, a maior parte deles, existem, a maior parte deles existem, quase todos, não estão a ser totalmente aplicados. E, aliás, isso volta um bocadinho à questão até por causa de como é que surge o livro. Este livro surge um bocadinho naquela perspectiva que é o seguinte, é a constatação que estamos numa altura, numa época que dizemos que prevalece o marketing digital. O que, como sabemos, não significa que todas as empresas estejam já digitalizadas, não estão todas digitalizadas, muitas estão em processo de transformação e, portanto, não estão... Acelerados agora, Carlos, provavelmente até por este contexto, não é? Eventualmente acelerados ainda mais com esta... Mas é outro aspecto que às vezes esquecemos, claro que as pessoas do marketing acho que não esquecem, mas que muitas vezes esquecemos é quando estas transformações são geridas por tecnólogos, passo a expressão, podemos estar a replicar um erro que se fez no passado. Foi aqui há muitos anos atrás, há umas décadas, falava-se em informatizar as empresas. E o que era informatizar? Era replicar automaticamente processos que eram feitos manualmente. E o problema que se pode pôr agora é que há alguns processos de transformação digital mal feitos também, porque pega-se exatamente, comete-se o mesmo erro. E, portanto, o que eu chamo a atenção, não será uma novidade isto, mas o que eu chamo a atenção é que, de facto, esses processos de transformação têm que ser centrados exatamente no cliente. É a reformulação de todos os processos da cadeia de valor no sentido de maximizar o valor para o cliente e, como consequência, maximizar o valor para a empresa. Portanto, isto é uma coisa, o conceito em si não é totalmente novo, mas se formos ver quantas empresas é que aplicaram isso, se calhar chegamos à conclusão que são muito poucas. Esse foi uma das coisas que me levou também a refletir sobre esse aspecto. Por outro lado, eu também percebi em algumas pessoas, de algumas reações, que nem toda a gente talvez tenha entendido, a culpa é minha, certamente expliquei mal, o próprio título, o que quer dizer pós-digital. Quer dizer que estamos na altura atual do digital? Não, eu ali quero dizer que vai haver uma fase a seguir, depois dos processos de transformação digital estarem todos implantados nas empresas pelo menos mais competitivas, que será uma fase depois do digital. Não é? Assim como hoje ninguém fala, por exemplo, em marketing quase one-to-one, porque parte do pressuposto que todo o marketing deve ser one-to-one. Não é? Mas houve aqui há uns anos atrás falava-se em marketing one-to-one. Parece que era um novo marketing. Na realidade não era um novo marketing, era uma nova forma, não é, de relacionar com as pessoas e de dispor de determinado tipo de instrumentos que não havia anteriormente. E agora é isso, fundamentalmente. A tecnologia, o digital, traz-nos um conjunto infindável
não é, de opções e de instrumentos e técnicas que permitem, de facto, centralizar o marketing no cliente, que é uma coisa que não acontecia em muitos casos. Carlos, e aqui o desafio eventualmente foi, de alguma forma, o marketeer acabou por, ao ir lendo o livro, foi também, digamos, sendo impactado por outros contextos, lá está, questionando-se muitas das vezes, mas para que é que eu preciso ter, ou perceber aqui um bocadinho este contexto da inteligência artificial, ou todos, mas que de alguma forma todos eles, digamos, impactam e influenciam o contexto envolvente, obviamente, e que, claro, uma forma também importantes de serem olhados, não é? Portanto, ou seja, quem estaria à espera de perceber, ok, o livro vai mostrar as próximas técnicas que vão ser usadas, portanto, o livro quis ir um bocadinho mais longe do que isso, não é? Quer dizer, não estar num contexto tão operacional, propriamente dito, mas num contexto mais ideológico e estratégico. Este livro tem sido um bocadinho essa. Aliás, a minha carreira fundamentalmente tem sido a nível de marketing estratégico e mesmo em termos de consultoria. Enfim, há anos atrás fui diretor de marketing estratégico do então Banco Espírito Santo, que antigamente era bom dizer isto, agora é quase mau, está no currículo, mas de facto na altura boa do banco. E eu sempre centrei, digamos, que o meu estudo e a minha prática e o meu trabalho, tenho feito sempre isso, na área estratégica. Portanto, não vamos encontrar aqui um manual, um manual de técnicas digitais ou qualquer coisa do género. Não é? Isto para quem não lê, quem leu vê logo que não, mas não era esse o objetivo. Isso há muito bons livros, felizmente. Temos aqui uns colegas que, ainda agora, que têm feito bom trabalho nessa área. Portanto, aqui a minha perspectiva é reequacionar a questão do digital em termos da estratégia da empresa e da estratégia de marketing. E por isso, quer dizer, no fim de contas, o marketing pós-digital, a era do marketing pós-digital, para mim é o final deste caminho. O final, que nunca é final, mas o final deste caminho em que a digitalização assume-se que já está feita, no que diz, embora é um processo contínuo, nunca acaba, mas digamos que as empresas sofreram já todas o processo de transformação digital. Temos ao mesmo tempo uma indústria que está à beira da quarta revolução industrial. Enfim, temos as comunicações móveis, como sabemos, nós falamos aqui na implementação na Europa, que já começaram em alguns países, em Portugal ainda não, da quinta geração móvel. Os chineses já estão a estudar a sexta geração móvel, não é? Já estão a estudar a sexta geração móvel, e na sexta geração móvel, que ainda existe só existe do ponto de vista conceptual, a velocidade de transmissão de dados é 1000 vezes superior à quinta. Portanto, estamos a ver isto tem que ter impactos naturalmente na gestão das empresas e no marketing. Quer dizer, nós não podemos continuar a utilizar os mesmos modelos que utilizávamos no passado. E a minha constatação é que, mesmo do ponto de vista da estratégia de marketing, parece que continuamos a trabalhar em muitas empresas como se isto não tivesse existido. É que nós não podemos fazer o planeamento como fazíamos anteriormente. Começava-se a planear em julho, acabava-se o plano em dezembro e depois estava-se um ano à espera dos resultados. Nós agora temos que ter a capacidade de analisar os resultados ao minuto, não é? Lá está, quer o contexto tecnológico, quer todo este contexto que também estamos a viver na atualidade, colocou as empresas a não conseguirem fazer esse modelo de planeamento a tão longo prazo, não é? Portanto, Eu, quando comecei a estudar, falava-se que planos de longo prazo era 10 a 15 anos, agora se calhar plano de longo prazo é 2 anos. Não é? Isso hoje em dia existem instrumentos que permitem o acompanhamento dos clientes, das operações, das relações ao segundo, nem ao minuto, é ao segundo. Carlos, um dos exemplos que vi muito recentemente, o estudo da Gartner, que há 2 anos atrás inquiria um conjunto de CIOs, perguntando-lhes quais deles estariam a adotar já, portanto, o blockchain, por exemplo, áreas como o blockchain. Há 2 anos atrás, menos de 1% desses CIOs indicaram estar a desenvolver projetos nesse âmbito. 2 anos depois, 99% estão, de alguma forma, a desenvolver processos. Portanto, há, de facto, aqui uma mudança tão rápida, portanto, de uma adoção, às vezes, tão acelerada, digamos assim, que, de facto, estas questões a palavra longo, hoje, nestes contextos, é um bocadinho relativa. É evidente, isso são as good news, não é? Porque as bad news é que
não se pense, não é, que trabalhar em marketing é uma coisa descansada. Quer dizer, isto já, além de ter que saber das técnicas e da forma, das estratégias que podem ser utilizadas, quer dizer, não há ninguém que possa ignorar a tecnologia, que possa ignorar a psicologia, que possa ignorar a estatística. Na realidade, não precisa um profissional de marketing de ser um tecnólogo, não é, como eu tenho afirmado, mas tem que entender essas linguagens todas para ver de que forma é que isso pode impactar positivamente a sua própria gestão de marketing e a sua relação com os clientes. Portanto, digamos que cada vez um grau de exigência superior. Carlos, o livro tem aqui também, sobre a sua pena, também alguns contributos importantes de profissionais que também, se calhar, seria também interessantes de trazermos aqui a esta mesa. Alguns deles que têm também uma boa amizade, nomeadamente o Carlos Brito, também ajudaram um bocadinho a reforçar também aqui. Não só estes contributos, mas também contributos da própria comunidade empresarial, nomeadamente aqui algumas das empresas que acabaram também por ter aqui um papel também quer de suporte também a esta produção literária, mas também que permitiram também aqui apresentar algum daquilo que, alguns dos desafios que estas empresas também têm estado, não é? Não sei se, Carlos, gostavas de falar um bocadinho sobre estes dois contextos, quer estes colegas também de longa data que trouxeram aqui também uma riqueza ainda maior. Já não chegava, mas quer dizer, mas obviamente que foram seguramente aqui bons ingredientes também para este livro. Não é? Bom, primeiro, disclosure, eles não têm qualquer responsabilidade no conteúdo do livro, do resto e dos erros que da parte que lhes toca, não é? Dos erros que possam lá estar. O livro não foi equacionado em conjunto, foi de facto, eu tinha um conjunto de capítulos, não é, quando estruturei. Sim, no fundo foram guest posts, não é? Portanto, guest chapters, não é? Melhor dizendo. Exatamente, porque achei que eram pessoas que, por várias razões, poderiam dar contribuições positivas. Mas estava a dizer, eu utilizo normalmente, quando escrevo os livros, e isto é comum a todos estes livros, é assim, eu tenho uma ideia principal que é que faço o esqueleto, não é? E o esqueleto é o índice inicial. Porquê é que eu venho falar nisto? Porque depois, para ver um pouquinho a relação com as empresas e com... Portanto, eu por um lado faço tenho a ideia do livro e portanto, desenvolvo um bocadinho o conceito através do tal esqueleto. E depois é assim, por um lado leio, não é? Aliás, eu sou estupidamente, como é que eu ia dizer, inculto nos últimos anos, no que diz respeito a muita outra coisa que eu devia ler e não leio, não é? E eu leio marketing, gestão, tecnologia, pronto, e basicamente centrei-me nisso. E, portanto, eu tento estar a par de tudo o que é, enfim, assino alguns journals, etc. Tento estar a par do que são a última palavra, não é, nas diversas áreas. Portanto, e isto também vai trazendo inputs para eu desenvolver depois as coisas. E depois também outra coisa que eu faço, não é, além da experiência, obviamente, do meu trabalho com empresas, no que diz respeito estritamente aos livros, eu tento falar com empresas, obviamente, para tentar perceber qual é que é o ponto de vista deles, em que situação é que se encontram, isto quer fornecedores, não é? Os típicos fornecedores de tecnologia, quer os utilizadores, não é? E portanto, isto é um processo que eu acabo por utilizar sempre, porque enfim, obviamente não estamos hoje em dia, ninguém está sozinho no mundo, mas não me parece que seja, cada vez mais a complexidade dos assuntos é maior, cada vez há mais informação, e, portanto, é impossível escrever hoje em dia um livro que não haja uma interligação, um conhecimento, um conjunto de reuniões, se calhar sem fim, para tentar obter essa informação da parte das empresas. E por isso eu utilizo sempre essa... Quero um contributo destes colegas que, de alguma forma, tiveram aqui contributos pequenos para, no fundo, apêndices que se tornaram também valiosos e relevantes, mas também, no fundo, as empresas que de alguma forma, também, havendo, no fundo, um bocadinho este também ponto entre a teoria e a prática, não é? Sim. Que é sempre aqui, às vezes, um desafio, não tornar o livro demasiado académico ou demasiado afastado da realidade das empresas, não é? Aliás, eu nunca fui um académico, é curioso que eu dou aulas há pouco tempo, portanto, há 28 anos que eu dou aulas na universidade, mas nunca fiz carreira académica. Tenho pós-graduação, mestrado, mas nunca fiz carreira académica, porque eu sempre fui dar aulas, trabalhava nas empresas na altura e era convidado, e ainda hoje, portanto, continuo sempre a convidar. E, portanto, a minha perspectiva foi essa sempre, tentar interligar
Estou-me a lembrar de uma expressão, não sei que é o seguinte: às vezes há muitas pessoas, há muitos professores de sexo que nunca fizeram sexo na vida. E eu acho que não é exatamente esse o caminho que eu queria. Mas há muitos teóricos do sexo, não é? E, portanto, eu nunca quis ser uma pessoa que fala das coisas sem fazer a mínima ideia como é que funciona, não é? E, portanto, daí que esta ligação às empresas, quer devido toda a minha carreira tem sido e é ligada às empresas. Então o académico vem como complemento desta coisa, né? Por um lado também para ir buscar informação, divulgar a informação, mas há a conjugação destas coisas. E é assim que eu acho que nós temos que funcionar cada vez mais, não é? Que há quem saiba muito na prática das coisas que nem os académicos sabem. Nesse aspecto, e importante para quem não está, para quem chegou agora, estamos a falar sobre o livro Marketing Pós-Digital com o autor Carlos Manuel de Oliveira. Estamos à conversa sobre este livro. Se quiser ganhar este livro hoje, se quiser que eu envie este livro para si, só tem que fazer uma coisa. Tem que publicar uma fotografia desta nossa conversa e colocá-la no Facebook ou no Instagram ou no LinkedIn. Aliás, o caminho ideal será o LinkedIn, para que mais facilmente consigamos encontrar essa mesma publicação. Não se esqueça de me mencionar a mim e ao Carlos. Se tiver dúvidas, procure. Não vai encontrar seguramente muitos autores de livros com o nome Carlos Manuel de Oliveira e, portanto, facilmente poderemos, no final do dia, estar a entregar um exemplar deste mesmo livro para poder aqui degustar. Como o Carlos estava a dizer, o livro tem muitas referências a empresas, muitas referências aqui, de facto, que trazem um pouco essa ponte que aqui comentava aqui do livro. Carlos, no final do livro, e tu já tinhas a oportunidade de ter dito isso, acabaste por colocar um capítulo muito interessante relativo às questões finais, quase como what's in it for you, não é? Portanto, olhando para o lado mais pragmático, o empresário, que questões é que posso aqui colocar ao empresário? E, portanto, Carlos, esta tua ideia foi um bocadinho de fazer aqui um bocadinho um wrap-up portanto, ir fazendo aqui um bocado um apanhado de tudo isto e perceber, o que é que te deve estar a questionar hoje relativamente a isto? Porque, vamos lá ver, embora tenhas referido há bocadinho a questão da adoção do blockchain, não há muito tempo foi feito um inquérito aí por vários profissionais de marketing na Europa, responsáveis de marketing na Europa, portanto, tanto diretores de marketing como CMOs, portanto, as administrações, e curiosamente chegou-se à conclusão que, não me lembro quem é que foi a entidade que fez o estudo, mas que sim, mais de 40% dos responsáveis de marketing diziam que não sabiam muito bem como é que se haviam de mover nesta nova era digital, porque, enfim, nós vemos as coisas andar todas muito depressa, não é? Aliás, o velho professor Kotler uma vez ainda dizia que a realidade e os negócios e a economia andam tão depressa que os próprios profissionais de marketing às vezes têm dificuldade em perceber a rapidez dessa evolução. E, portanto, estas coisas andam de facto muito depressa e se nós temos muitos profissionais que ainda hoje se interrogam muito bem como é que afinal anda-se a dizer há muitos anos que a publicidade unilateral não tem eficácia e que basicamente nós sabemos que tem pouca eficácia. O que é um facto é que os orçamentos, na maior parte dos casos das grandes empresas, ainda continuam a focar-se nos mídias tradicionais, não é? Apesar, obviamente, o digital está a aumentar significativamente. Mas ainda há essa centralização. Porquê? Porque, de facto, as pessoas não sabem imediatamente, não têm a coragem para dizer assim, agora vou deixar de ver a minha marca na televisão ou deixar de ver a minha marca no outdoor, não é? Mesmo que pouca gente veja. Portanto, nós de facto estamos numa situação um bocadinho, estamos sempre agora em situação de transição devido à evolução rápida das coisas, mas de facto há uma cada vez maior dificuldade em gerir o marketing hoje em dia nas empresas quando há esta rapidez, esta evolução exponencial. Eu não sei se me perdi aqui um bocadinho na questão. Pedro. Estas questões que colocaste, aliás, que era também aqui já agora. No fim. Pronto, e portanto o que eu ponho é isso, aliás, eu comecei a falar exatamente como resposta a isso, é que de facto, às vezes as pessoas já nem sabem muito bem que questões é que vão de pôr. E a meia dúzia que eu não tive o
o objetivo ser exaustivo naquelas perguntas. Alinhei ali algumas que me vieram à cabeça, so to speak. E o que eu penso é que as pessoas já deveriam, todos os responsáveis, fundamentalmente de médias e grandes empresas, embora estamos numa fase um bocadinho complicada, em que se calhar o foco principal é se eu tenho dinheiro para pagar os ordenados no fim do mês, não é? Mas ok, estamos a pensar que isto vai passar, mas ao mesmo tempo, como falaste também, de facto a transformação digital acaba por ser acelerada por estes fenómenos sanitários, mas aquele conjunto de questões que as pessoas se devem colocar, porque para saber muito bem qual é que é o passo a seguir, e é mau se as empresas ainda não se interrogaram sobre aqueles aspectos, porque dificilmente vão chegar a bom porto. E eu repito, transformação digital sim, mas atendendo a que as cadeias de valor têm que ser repensadas. Como eu costumava dizer quando estava no Banco Espírito Santo, é como é que nós temos que organizar o banco de forma a que eu chegue à porta como cliente e tenha resposta rápida, imediata, mais eficaz e que tenha a ver com aquilo que eu quero naquele momento. E isto é um mundo de diferença em ter uma empresa organizada nesta perspectiva ou ter uma empresa organizada na ótica da produção, e infelizmente muitas ainda estão. E depois há um aspecto... Perguntava-te também se este livro está mais pensado até para o empresário, e tu falaste aqui de um tópico que muitas das vezes suscita, dada esta aceleração, o marketeer, muitas das vezes, os responsáveis, os profissionais de marketing, têm dificuldades em conseguir que a sua administração, consiga hoje beber desta velocidade, digamos assim, desta capacidade. Agora me estava a dizer para fazermos esta estratégia ou para seguirmos este caminho, e estás-nos já agora a dizer que afinal este caminho estava errado e o caminho que temos que trilhar. Eu diria que o teu livro, se calhar, foi muito mais orientado, digo eu, para um empresário do que propriamente para um marketeer, que à partida se sentiria mais motivado a... Portanto, quem foi o teu, digamos, o teu avatar, a tua persona aqui do livro? Focaste bem, viste bem a situação. É assim, eu acho que quem vai para o profissional de marketing tem que estar ciente que é assim, quando uma empresa tem ótimos resultados, de certeza que foi toda a gente que contribuiu para isso. Os tipos das vendas, os que fazem o produto, etc. Quando as coisas correm mal, de certeza que a culpa é do profissional de marketing. Quer dizer, quando não se vende, quando não sei o quê, a culpa é do profissional. Portanto, isto é uma profissão para sofrer. E de facto, às vezes há muitos desertos que um profissional de marketing tem que atravessar, e em particular, muitas vezes, quando não tem um CEO que acaba por ser um marqueteiro, como dizem os nossos amigos brasileiros, não é? Quando ele não é, e temos ótimos casos, aliás, as grandes empresas multinacionais têm pessoas de marketing à frente, como CEOs, a maior parte delas, porque são essas que são capazes de perceber o que é sacrificar o curto prazo pelo longo, o que é não querer vender tudo, mas, sei lá, apostar fundamentalmente numa relação ao longo da vida com o cliente. E isto, a maior parte dos gestores não estão muito virados para isso. Eu volto a dizer, não estamos a falar agora de facto todos os gestores estão virados, uns estão virados para pagar os salários e os fornecedores, e os outros de grandes empresas estão virados para os acionistas que entretanto exigem os resultados no imediato. Nesse contexto que tu acabaste de dizer, e era uma das questões que te queria colocar, digamos aqui, estamos praticamente a chegar aqui ao fim da nossa conversa, que desafios é que neste momento as empresas, com todos estes constrangimentos e todo este contexto, digamos, um pouco complicado também para estes contextos aqui do marketing e da comunicação, que desafios é que estes profissionais enfrentam aqui neste 2021 e eventualmente 2022, exatamente numa fase em que, de facto, do ponto de vista organizacional, as empresas estão muito centradas noutros problemas de sobrevivência, não é? Mas, de alguma forma, the show must go on, e há aqui, de facto, uma necessidade contínua também. Mas que grandes desafios é que tu vês agora nestes próximos tempos para esta área? Para esta área que estamos aqui. Digamos que os grandes desafios são basicamente aquilo que eu chamo o chegar à era, devia ter chamado a era em vez do marketing, chegar à era do pós-digital, porque isto não é só aplicado na minha perspectiva, eu chamo-lhe marketing pós-digital, mas é também depois, não tem a ver só com o marketing, não é? Mas no que diz respeito ao marketing, estes desafios do marketing pós-digital, quanto a mim, são, por um lado, primeiro,
não ter a centralidade no cliente, mas ser obsessivo com o cliente e ver o que é que isto depois tem implicações a nível das práticas e da relação, etc. Não posso estar aqui a divulgar, não posso estar aqui a desenvolver mais. Relacionado com este aspecto, é o aspecto do reduzir toda a potencial fricção que exista na relação da marca e na relação da empresa com o cliente, isto é, facilitar a vida, em termos simplistas, facilitar a vida ao cliente. O outro aspecto é perceber que não há clientes online e clientes offline, ou que a cabeça das pessoas não está online e offline, não é? A perspectiva que uma pessoa tem como consumidor ou como pessoa da marca é uma perspectiva integrada. Nós não temos aqui a separação no cérebro entre aquilo que é a minha percepção online e a minha percepção offline, não é? A minha percepção como pessoa de uma dada marca é a soma algébrica disto tudo, de uma equação que eu não sei formular, mas sei que é o conjunto disto tudo que vai gerar uma determinada percepção e uma determinada adoção ou não de uma determinada marca. Portanto, este é um aspecto também. Agora, para prosseguir à questão, estas questões que eu estou aqui a dizer, por detrás tem que ter um conjunto de estratégias e práticas e técnicas que eu não estou aqui a desenvolver. Portanto, o outro aspecto é a humanização das relações. Quer dizer, nós passamos a vida a dizer, ok, já se fala há muitos anos em humanizar as relações, mas as marcas continuam a utilizar uma linguagem por vezes distante. Eu continuo, muitas delas, eu faço crescer o cabelo aos carecas, eu faço não sei o quê. Ok, todas as marcas fazem o máximo, mas as pessoas estão fartas disso, ninguém liga, não é? Alguma marca fez algum spot publicitário a dizer mal dela própria? Não conheço, não é? Portanto, tem que haver uma proximidade, uma humanização da relação, o falar a linguagem que as pessoas querem ouvir e precisam de ouvir a cada momento. O outro aspecto é, que eu chamo um bocadinho no meu livro a atenção, que é o ter um novo marketing mix completamente diferente, não é? Não é um marketing mix centrado na produção, mas é um marketing mix centrado na experiência e na emoção do cliente. Mas que impactos é que... Ok, teoricamente isto não é novidade, não é. Agora, quais são as empresas que põem isto em prática? Quais são as empresas que olham para o mix nesta perspectiva? Não sei, aliás, há vários estudos que foram feitos até daqui em 2019, por exemplo, em vários países do mundo, 80% dos clientes diziam que privilegiavam, davam tanta importância muitas vezes ao produto e ao serviço como à experiência de compra e à experiência de relação. Ok. Outro aspecto ainda que é fundamental e tem a ver com o que disseste há bocadinho, é alterar o mindset empresarial, não é? Quem gera a empresa tem que estar ciente destes aspectos, porque senão eu estar sempre a esbarrar na parede, não é? Eu, quando comecei a trabalhar em marketing, falava, neste caso ao meu patrão em segmentação, ele dizia-me que eu não percebia nada no negócio. Não percebes nada do negócio, porque nós aqui é serviço igual para toda a gente. Portanto, ok, felizmente que já não estamos assim. Mas também não foi assim há tantos anos como isso, e até se calhar foi numa empresa com alguma dimensão. Ok, outro aspecto que é planear dinamicamente, que tem a ver com o que eu disse há bocadinho. Nós não podemos fazer mais aquele planeamento estático, não é? O planeamento tem que ser um instrumento dinâmico que ao longo do tempo vai sendo aferido e vai sendo alterado consoante as reações dos clientes, consoante o acompanhamento das jornadas dos clientes, que hoje em dia no digital já falamos e que é um input muito importante para depois, mais tarde, continuarmos a usar. E, portanto, outro aspecto é as empresas. As empresas estão organizadas, fundamentalmente as grandes, com silos. 10, 20, 30 departamentos, não é? Com estruturas hierárquicas muito complexas e longas. Isto tem que acabar, quer dizer, tem que se agilizar as estruturas empresariais, porque senão o cliente é uma coisa que está lá muito longe, lá ao fundo do CEO ou ao fundo do topo da empresa. Temos que, de facto, comprimir estas estruturas empresariais e eu acho que esta época do pós-digital será uma época em que isto já está conseguido. Aliás, estes aspectos que eu tenho estado aqui a dizer são aqueles que eu considero que são vitais para estarem em vigor, digamos assim, ou estarem a ser praticados nessa época do pós-digital. E, portanto, há bocadinho também já disse um outro aspecto, que é a transformação digital deve ser, com certeza, centrada no cliente e na cadeia de valor. Isto não é possível só digitalizar. Quando se digitalizam processos, tem que se olhar para toda a relação com o cliente, para tudo o que é digital e não digital, tentar ver de forma que isto, se nós apresentamos uma proposta de valor ao cliente que é coerente, que é consistente, em todos os canais, que ele escolha a qualquer momento, a qualquer hora, como dizia antigamente o velho anúncio do Martini Martin, a beber em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E, de facto, as práticas do marketing hoje têm que ser assim, porque se eu vou... E ainda continua a haver situações em que o omnicanal é meramente uma teoria, que não está posta em prática. Portanto, aqui, nesta fase, obviamente, que o omnicanal é o dominante
completamente. Finalmente falámos só um aspecto que é isto tudo, um último aspecto que era a capacidade que passa a existir de não ser o one-to-many nem o one-to-one, mas ser o one-to-moment. Isto é, a capacidade de nós termos a resposta imediata no momento. E os canais digitais hoje em dia permitem já isto, não é? Permitem, mas muitas empresas não trabalham isso. Muitas empresas não respondem aos clientes, muitas empresas não tomam atenção às sugestões, muitas empresas não co-criam com os clientes e, portanto, aqui digamos que esta situação do one-to-moment permite hoje em dia, com o machine learning, com a inteligência artificial, permite inclusive antecipar aquilo que o cliente vai querer, estudando, fazendo um track record daquilo que é a jornada do cliente na relação com a empresa, aquilo que ele costuma comprar ou não comprar. É possível hoje em dia antecipar opções de compra do cliente. E se isto acontecer, aquela velha frase que eu acho que vi a primeira vez também num livro, acho que até foi também mais uma vez, que foi no Marketing 4.0 do Philip Kotler, em que dizia que é gerar o efeito wow no cliente. Quer dizer, quando se consegue gerar o efeito wow, quando o cliente fica surpreendido, não é satisfazer o cliente, é surpreender positivamente o cliente. O que eu penso é que para surpreender positivamente o cliente, temos que ter cumpridos estes aspectos todos que eu referi agora. E isso, quanto a mim, só pode ser cumprido naquela fase que eu chamo do pós-digital, em que há uma integração do online com o offline, há esta gestão, digamos, comum de todos estes processos. Excelente, e de alguma forma também um aperitivo ótimo também para esta leitura degustada do livro. O João Vaz enviou-te aqui uma mensagem calorosa aqui também pelo Facebook. O grande senhor do mundo das empresas, o mundo real, muito bem a ganhar com este senhor. O João lançou-te aqui uma questão sobre a automação, que é já uma realidade em muitos setores de atividade. Ele coloca aqui, parece-me a mim ser, alguns riscos para os profissionais menos capazes, menos preparados. Pronto, a questão da automação... O que é que te apraz um pouco, embora a pergunta esteja um tanto ou quanto ligeiramente imprecisa, João, se quiseres também, digamos, complementá-la um pouco penso eu que a lógica que quiseste aqui lançar foi sobre o tema da automação e o impacto que essa automação, aliás, o tema esse que tem sido também abundantemente falado sobre a perda de empregos, a perda de postos de trabalho, mas, Carlos, gostava de te ouvir. Pronto, vamos esperar também que o João possa também ainda complementar aqui mais alguma informação também, mas diz respeito à perca de postos, até de funções profissionais. É evidente que isso vai acontecer. Isso aconteceu na primeira Revolução Industrial, aconteceu na segunda e vai continuar a acontecer sempre. Por isso é que hoje em dia é muito difícil trabalhar, não é? Isto hoje em dia, cada vez mais, é preciso uma pessoa estar aberta e de certeza que tirou o seu curso, se calhar, se tirou o curso, pode não ter tirado, mas tirou uma determinada formação, isso não acabou. É um processo contínuo, porque senão a pessoa está desatualizada, não é ao fim de 5 anos, é ao fim de 1 ano, provavelmente. Exatamente. É evidente que muitas funções vão desaparecer, vão aparecer outras, como sempre apareceram. Aliás, vão aparecer outras, é aquilo que falávamos, não é? Há novas oportunidades. Quanto à questão da automação, isso levanta aqui algumas dificuldades, que é curioso que o Hotel Marriott em Los Angeles, salvo erro, tem lá pôs lá um autómato na recepção a receber os clientes, que é o Connie, pôs lá e então o que é curioso é que já houve a preocupação. Normalmente quando nós vemos até nos filmes, aparecem os autómatos, têm aquela voz de autómato, né? Tem aquela voz um bocado distante, que é sempre que é mecânica. Bem, mas eles estudaram com machine learning, estudaram toda a espécie, não é, de pessoas, de formas de falar, e tem uma forma humanoide. Quer dizer, aquele autónomo fala de facto como se fosse um ser humano. Se uma pessoa quase não olhar, não fica a pensar que é um autómato. Porque as pessoas continuam a privilegiar muito a relação personalizada, não é? E, portanto, é evidente que eu acho que, embora já existam no Japão também hotéis só com robôs, eu acredito que o caminho não vai ser para aí. Também vai ser a automatização de muitas funções e de muitas coisas, mas as pessoas ainda são seres humanos. Eu acho que até, se calhar, daqui a 1000 anos vai ser diferente. Já não estou a dizer 10 nem 20, estou a dizer 1000, para dar
a evolução na espécie. Mas acredito que as pessoas gostem de seres humanos. Mas há uma preocupação muito grande, de facto, é que todo este processo de automatização da inteligência artificial tem que procurar esta aproximação cada vez mais ao ser humano. E por isso, se calhar, quando se faz autómatos hoje em dia, já não é uma coisa que parece um autómato, mas tenta-se dar uma cara humana, tenta-se... Tem-se andado a terminar. A Sophie, que nos visitou aqui por alturas do Web Summit, não é? Exatamente. Mas só uma coisa que eu me esqueci de dizer, se não te importa, tens que mandar calar, fica aqui até às 5 da manhã. Mas enfim, eu também, além de gostar de escrever, também gosto de falar. Não, lembrei-me agora de uma coisa que me esqueci, que eu acho muito importante e vem a propósito disto também. É que hoje em dia fala-se em inteligência artificial, machine learning, big data, cloud, etc. Mas não vamos pensar, eu pelo menos não penso, posso estar enganado, aí está, a falar do futuro é fácil, eu não vou acreditar que a função de profissional de marketing se esgote na automatização. Porque há uma coisa que muito dificilmente as máquinas vão ter. Eu não acredito muito. O professor António Damasio, que é bastante mais credenciado que eu, também não acredito, portanto estou-me a resguardar um bocadinho. Eu não acredito que o robô seja capaz de substituir todas as funções humanas. E há uma coisa que resta aqui no meio disto tudo. Se a Big Data é extremamente importante para sistematizar toda a informação, analisá-la e gerar até um conjunto de insights, quanto a mim, os insights que se tiram disto tudo valerão pouco se não tiver a intervenção humana posterior. Se não tiver a apreciação do small data, a capacidade de inovação, criatividade do ser humano. Porque senão, todos os profissionais de marketing vão ser iguais, todas as empresas vão ser iguais, não há diferenciação, porque sai tudo de mecanismos automáticos, não é? Portanto, eu acredito que resta aqui um aspecto muito importante, também nesta altura, neste tal pós-digital, com a integração do Big Data e com a Small Data, que é a capacidade que o ser humano continua a ter e que o profissional de marketing tem que ter, a interpretar a montante toda essa informação que vem da análise da Big Data, mas depois ser capaz de introduzir-lhe aqui o fator de criatividade, inovação e de emoção e de emotividade, não é? Que só o ser humano é que, eu penso, vai continuar a ser capaz. Eu penso. Olha, Carlos, estamos a receber aqui algum feedback também pelas diferentes plataformas. A Catarina aqui, obrigado pela partilha de sabedoria. Como jovem marketeer, um gosto de aprender com um excelente profissional. Temos aqui também o João Barbosa também a dar bom feedback aqui, uma autêntica masterclass aqui no final do dia, sabe bem também, e perceber também que estas ferramentas que hoje estão muitas das vezes orientadas para os contextos sociais, são também hoje, e o Carlos reforçou ao longo desta sessão, como ouviram, muito esta componente, desta capacidade que temos hoje de nos capacitarmos numa também incessante procura de conhecimento, que hoje, felizmente, se calhar, e há alguns anos atrás isso não era tão possível, mas que hoje nos permite, seja por esta via, pela via dos audiolivros, pelos podcasts, por tantos meios hoje que, de facto, temos à nossa disposição, ao abrir de um telefone, com a capacidade que temos, e a Sofia refere também, de facto, hoje aquele que evita a formação acaba por se descontinuar também e por perder um bocadinho esse ADN que hoje, muitas das vezes, é um ADN que não se ensina nas escolas, esta, digamos, quase que incessante busca pelo conhecimento, que hoje, só isso, lá está, eu hoje, com 3 filhotes em idades escolares, tenho claras noções, quando muitas das vezes nos discutimos em casa o que é que queres ser quando for grande, hoje não estou tão, de alguma forma, acaba por ser um exercício hoje complexo. Filhotas, a vossa atividade provavelmente ainda não foi inventada. O percurso que vos vai levar até lá, as diferentes aprendizagens vão-vos permitir chegar ao futuro que nós não sabemos. Que tipo aliás, longe de mim hoje perceber, se calhar há 20 anos atrás, quando me formei há 25 anos atrás, que estaria a fazer o que estava a fazer hoje. Não é? Portanto, há de facto aqui um contexto de evolução que está, digamos, inerente a todos aqui. Do Rio de Janeiro, o Arnaldo também aqui nos deixa também aqui algumas mensagens. Bom, se quer ganhar este livro aqui que estamos hoje a mostrar, partilhe numa publicação, seja pelo Instagram, seja pelo
LinkedIn aqui uma imagem desta nossa conversa, mencionando aqui o Carlos e o Pedro, eu mesmo, para que possamos aqui também rapidamente identificarmos. Vamos escolher aleatoriamente um vencedor que vai levar para casa este livro e que seguramente vai ser um reboçado e uma, digamos aqui, uma refeição ótima também de um livro que está recheado e que seguramente para muitos, dependendo também do contexto que cada um neste momento terá sobre estas matérias, irá de alguma forma também ser brindado aqui, e se calhar um livro que no final, pelo menos a mim assim o deixou, digamos, com uma esperança por um mundo mais fantástico. Eu pessoalmente quero acreditar que efetivamente os próximos anos trarão um mundo ainda mais fantástico. Olha, o Vítor Carlos está a dizer que começou ontem a ler, já tinha lido aqui, portanto tens aqui um fã aqui já de outras leituras que deixa também aqui a sua nota. Vítor, obrigado também por também passares por aqui para deixares esta mensagem aqui de boas energias. Bom, resta-me agradecer-te, Carlos, esta nossa conversa aqui de 45 minutos. Fica a promessa, se calhar, de voltarmos aqui também a este espaço para conversarmos aqui, eventualmente, em algum tema ainda mais particular aqui. Seguramente que a comunidade agradecerá, a comunidade hoje, uma larga comunidade que hoje também vai tendo esta necessidade e, de certa forma, também beber de tanta experiência que também se sente neste livro, de alguém que de alguma forma também não teve aqui não foi num livro de um conhecimento martelado, mas de um conhecimento que traz aqui também uma enorme carga de experiência associada a ele, e portanto trouxe também a este livro um livro indispensável também para poder ter na sua prateleira. Diz-me o que lês, dir-te-ei quem és, portanto é com este mote final quase que me despeço de todos. Carlos, agradecer-te imenso. Para quem não conhece o Carlos Oliveira, nestas publicações deixei o link para a página do LinkedIn do Carlos, bem como também os acessos também aqui a este livro, que se o entenderem adquirir, será claramente aqui uma excelente compra, uma excelente aquisição e que o ajudará, seja para si, seja também, Carlos, se calhar sugerimos aqui às pessoas que nos assistem que comprem dois. Um para si e outro para oferecer ao seu líder da empresa, que seguramente verá nesta compra uma excelente também, digamos, uma excelente aprendizagem. Portanto, eu diria que, Carlos, a sugestão é que as pessoas comprem dois para oferecerem pelo menos um ao líder, não é? Desculpa interromper, se quiserem optar pela versão digital também está disponível, não é? Também o e-book, os dois últimos têm e-books associados, portanto, quem não quiser o papel. Também pode ser assim, também vou mais depressa também para outras paragens brasileiras e outros contextos. Carlos, uma vez mais, grato a ti, grato a todos que estiveram também aqui connosco a assistir a esta sessão. Na próxima semana continuamos esta jornada de verdadeiramente aqui de tours literária para, de alguma maneira, continuarmos aqui neste confinamento literário, que também é um confinamento interessante aqui de leituras. Até mais, fiquem bem e até uma próxima oportunidade. Então, tudo bom? Não se esqueçam, partilhem o livro, partilhem aqui esta nossa... gostaria muito de, hoje ou amanhã, oferecer este livro, fazê-lo chegar à sua casa. Portanto, vamos a isso também, cheios de boa energia. Até mais. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Boa tarde.